Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, sextou, 7 de março de 2025. Estamos aqui diretamente das ruas de Nossa Senhora do Socorro para passar as maiores e melhores notícias do futebol local e também nacional para vocês. Isso mesmo galera, galera. Tirei uma semana aí agora de folga. Tava resolvendo uns problemas, ainda estou resolvendo uns problemas, situações aí um pouco pessoais e também acadêmicas, porque esse ano tudo conspirar a meu favor, estarei formado em ciências contábeis, isso mesmo galera. Mas vamos voltar aqui para o tema central do vídeo, que é futebol. Vamos falar um pouco do Corinthians, vamos falar um pouco também sobre o Campeonato Sergipano. Mas antes, não se esqueçam aqui de se inscrever no canal, Everaldo Lucas Oficial, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, Everaldo Lucas 07, vou deixar o link aqui na descrição. E público no Instagram, não se esqueçam que sempre eu coloco lá o link do vídeo completo. Vamos lá. Corinthians, mais uma vez, como eu falei em outros vídeos, tem um histórico negativo em pré-libertadores. Ano passado, quando o Corinthians conseguiu a classificação para pré-libertadores, eu comemorei mais a ida para a Copa do Brasil, porque se não fosse nem para pré-libertadores, não iria nem para a Copa do Brasil. Para pré-libertadores eu até comemorei, fiquei feliz tudo, mas sabia desse problema que o Corinthians tem com pré-libertadores. Já começou com o primeiro jogo contra a Universidade Central, como falei também em outros vídeos, que passou aquele perrengue, tanto lá na Venezuela como em casa. E aí pega um time pouco melhor, que é o Barcelona de Guayaquil, e apanha de 3-0. A questão não é só o apanhar de 3-0. A questão é que, por exemplo, vamos citar aqui uns exemplos que já vinham ocorrendo no ano passado. Corinthians, antes da janela do segundo semestre, estava passando aqueles perrengues lá que todo mundo sabia, que quando ganhava parecia que tinha ganhado o Mundial, e quando perdia era algo rotineiro e ninguém sabia mais o que ia acontecer do Corinthians. Aí vem Ramon Dias com o filho, vem Hugo Souza, vem Memphis Depay, José Martínez, vem também o Carrillo, Charles, vem toda essa barca e ajudam bastante ali o Corinthians, principalmente o jeito que o Ramon Dias consegue armar ali o time, porque o time pelo menos passou a fazer gol, que esse era um grande problema. O Corinthians não fazia gol, tomava gol e não fazia. Só que tinha um grande problema: desde o início do ano o sistema defensivo estava muito vulnerável. E também, antes que eu esqueça, ainda teve a vinda do André Ramalho, antes que eu esqueça. E por que eu acabei falando agora do André Ramalho? Porque ele vai ser um dos personagens centrais aqui desse Amparato. Vamos lá. Aí o Corinthians conseguiu aí grandes vitórias, grandes jogos. Só que se você for levar em consideração que em muitos desses jogos o Corinthians tomou gol, então alguma coisa estava acontecendo ali no sistema defensivo que já precisava ser resolvido do ano passado. Só que como no ano passado esse time que já chegou na reta final, muitos desses jogadores que vieram estavam em fim de temporada, então já tinham passado férias, estavam um pouco descansados, vieram com aquele gás, e os times brasileiros já estavam em final de temporada. Então isso acabou ajudando bastante aí no desempenho do Corinthians aí no final do ano. Beleza que foram, se não me engano, foram 9 vitórias seguidas, algo inimaginável, porque era o que realmente o Corinthians precisava fazer, tanto para escapar da zona de rebaixamento, como também para tentar a classificação heróica, como foi para a Libertadores. Mas o grande ponto de interrogação era o sistema defensivo. Ano passado, até na verdade início desse ano, todo mundo se perguntava quem seria a dupla do André Ramalho. Ali a zaga do Corinthians era incontestável, era André Ramalho mais um. Só que esse ano não se sabe o que aconteceu com o André Ramalho, que ele não vem tendo um desempenho satisfatório, um pouco semelhante ao que foi do ano passado. E isso preocupa bastante. Por quê?
André Ramalho é um dos principais líderes do elenco, isso é fato. Ele é um dos principais líderes do elenco, um dos principais jogadores também do Corinthians. Não é só o Memphis Depay, não é só o Rodrigo Garro. Também nós temos que olhar o sistema defensivo inteiro. Hugo Souza vem fazendo o papel dele muito bem, desempenhando muito bem. Só que não é sempre que o Hugo Souza vai estar lá para poder salvar as doidices que o sistema defensivo faz. Vamos citar aqui alguns exemplos. E também tem uma outra questão que a torcida tá apontando, e eu concordo, é que o Corinthians não está mais fazendo aquela marcação alta. Eles estão deixando o adversário na saída de bola jogar bem à vontade, está permitindo que o adversário faça a marcação alta no campo defensivo do Corinthians. Então tem situações ali que precisam ser corrigidas o mais rápido possível. Vamos voltar aqui à narração, né? Essa tragédia que foi aí esses últimos tempos aí do Corinthians, do sistema defensivo do Corinthians. Isso não quer dizer que tudo está dando errado. Não estou dizendo que está tudo dando errado, já que o Corinthians fez a melhor campanha do Campeonato Paulista. O que eu estou tentando dizer é que precisa ser corrigido esses erros, porque são esses erros que vêm ocorrendo desde o ano passado, que estão culminando esse ano e que pode ocasionar a eliminação do Corinthians na Libertadores agora, já na próxima semana. Mas vamos continuar. E aí, entra a temporada de férias, jogadores naquele oba-oba, entrevista pra lá, entrevista pra cá, sou bom, sou isso, aquilo, outro, beleza, enfim. Jogadores viajaram, fizeram aí a farra, foram para seus países natal, tudo bem. Inclusive até, enfim, deixa quieto, deixa pra lá, mas vamos voltar aqui ao foco. Então, volta para o Campeonato Paulista, volta para uma mini pré-temporada, em que a ideia do Ramon Dias era que o elenco principal só entrasse depois de 2 semanas de pelo menos uma pré-temporada. Porém, no primeiro jogo, o Ramon Dias já sentiu que o nível do Campeonato Paulista é um pouco mais alto. Então, ele acabou tendo que voltar com boa parte dos jogadores titulares uma semana antes. Isso acabou prejudicando o planejamento. Pode ter prejudicado. Não sei se chegou a prejudicar aí completamente, mas pode ter prejudicado aí o planejamento do Ramon Dias, porque o planejamento era teve que antecipar por conta dessas questões. Mas o Ramon Dias está fazendo muita coisa errada. Eu não estou aqui para julgar o Ramon Dias ou o Emiliano Dias, ou até mesmo para querer apontar dedo aqui para A ou para B. O que eu acho é o seguinte: se não fosse o Ramon Dias no ano passado, o Corinthians tinha caído. Se não fosse Ramon Dias esse ano, talvez o Corinthians não tivesse nem classificado para a segunda fase do Paulista, como foi no ano passado. Não se esqueça que ano passado a gente passou perrengue. Trocou o treinador, era Luxemburgo, aí de uma hora para outra muda para Mano Menezes, aí Mano Menezes faz o Corinthians não cair, beleza, aí continua no Corinthians. E aí tem aquele papelão inteiro lá no início do ano que o Corinthians correu o risco de cair para a Série A2 do Paulista. Aí vem o Ramon Dias esse ano, conseguiu ajeitar ali as coisas e fez o Corinthians ter a melhor campanha. Mas o Corinthians não está jogando bonito. Beleza, concordo, não está jogando bonito. Não está jogando o que se esperava de um time que tem o Memphis Depay, que tem o Rodrigo Garro, que tem o André Carrillo, que tem o Yuri Alberto. Mas pelo menos está fazendo gols. E gols importantes, coisa que não se fazia. Esse é o detalhe. São coisas que não se faziam. Mas o Léo Maná não correspondeu às expectativas. Não se esqueçam que Léo Maná é um jogador que está vindo da base e que é preciso ter um pouco mais de confiança para ele poder ali exercer a função dele muito bem. Não se esqueçam também que o Matheus Bidu, que ano passado todo mundo falava que era o melhor lateral esquerdo do Brasil, também teve que passar por esse processo de erro e acerto. Só que o problema é, quando o time tem a régua muito alta, a torcida não aguarda, não tem paciência. Então o que acontece? Podemos perder grandes jogadores. Está só um exemplo. Para o esquema de jogo do Ramon Dias, o Pedro Raul era praticamente ali inutilizado. O Pedro Raul foi para o Ceará, já fez 2 gols e já deu assistência. Então o problema era o Pedro Raul, ou o problema era o esquema tático que o Ramon Dias armava ali no time, em que
não era propício ter um centroavante fixo como o Pedro Raul, a exemplo do Pedro Raul. Porque, por exemplo, com o Yuri Alberto funciona, com o Pedro Raul não. Então acho que a ideia de jogo do Ramon Dias não é uma ideia de jogo para se ter um centroavante fixo. Esse já é um primeiro ponto. Sobre o Léo Maná, acho que deveriam ter um pouco mais de paciência. Beleza, o Corinthians precisa contratar um outro lateral para fazer sombra ali ao Mateuzinho, isso é fato. Como agora contratou um lateral esquerdo para fazer sombra no Bidu, talvez até ele tomar a posição do Bidu. Mas vamos supor que já surgiu essa hipótese do Corinthians negociar o Matheus Bidu. Discordo. Por quê? Matheus Bidu, mesmo tendo algumas falhas ou outra, ainda é um jogador importante ali pro elenco. Já Hugo sempre se mostrou um pouco mais limitado. Então, se fosse para negociar um jogador, negociaria com o Hugo. Negociaria o Hugo, mas cabe à direção aí agora tomar suas providências. Por que eu tô fazendo todo esse arrodeio? Para chegar em um ponto central, que é o jogo de quarta-feira. Porque, por exemplo, praticamente em todos os jogos que o Corinthians teve nessa temporada, o Corinthians tomou gol. O Corinthians só não tomou gol nos jogos em que o Félix Torres tinha participado. Isso, ponto. Até o último jogo. Mas a estatística era, enquanto o Félix Torres estava em campo, o Corinthians não tinha tomado gol. Então o que é que o Ramon Dias faz? Escala o Gustavo Henrique, João Pedro Choca e o Félix Torres. Um trio de zagueiros. Eu entendi a ideia de jogo dele. A ideia de jogo era levantar um pouco mais a área, deixar a área um pouco mais alta, principalmente com o Gustavo Henrique. Hugo também como lateral esquerdo, já que Hugo é alto, dá para cabecear, dá para tirar ali bolas. Daria, né, para tirar bolas ali importantes. E Mateuzinho, porque Mateuzinho é o que nós temos. Ele não ia colocar o Léo Maná. Tanto é que o Léo Maná nem viajou. Quem ia ser o lateral direito, caso precisasse substituir, era o Charles. E a pergunta que eu faço é a seguinte: em um jogo como esse, que seria um jogo importante e decisivo, você coloca um jogador que está voltando de lesão, eu não colocaria. Eu preferia insistir com o André Ramalho, já que é um jogador um pouco mais importante e consegue ali com a experiência dele segurar um pouco mais o barco. Ah, mas o André Ramalho estava falhando. Beleza, poderia até estar falhando. Mas a questão toda é, em um jogo decisivo, um jogo pegado, como é de Libertadores, como o próprio Memphis Depay já falou, que a Libertadores é comparada à Champions League, dadas as devidas proporções, em termos de importância para cada continente, eles deveriam levar um pouco mais a sério. Mas aí onde está? Eu entendi a ideia do Ramon Dias, e principalmente na ideia de conseguir evitar tomar gols. Mas, o outro detalhe era o seguinte, era que com os 3 zagueiros, eles liberariam mais os laterais. Só que tem um problema. O Mateuzinho, tudo bem, ele consegue realmente ali atacar bem, tudo, consegue fazer cruzamento. Apesar que nesse jogo tava uma dragazinha, mas tudo bem. Mas se é para você liberar um pouco mais os laterais, colocaria o Matheus Bidu. Por quê? O Matheus Bidu tem um poder ofensivo um pouco melhor do que o Hugo. O Hugo, ele é um zagueiro um pouco melhor defensivamente, mas mesmo assim a diferença é quase mínima. Entre Matheus Bidu e Hugo, eu ainda prefiro Matheus Bidu. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Então, o Corinthians escalou o time desse jeito. Já escalou meio que ali. Se fosse colocar 3 zagueiros, eu entraria com o André Ramalho, mas ele colocou o Gustavo Henrique. Então, meu ver já começou errado. Mas quem sabe ali o dia a dia dos jogadores é o treinador, então isso aí eu fico meio que em cima do muro. E aí o Corinthians toma logo um gol no finalzinho do primeiro tempo, que são aqueles traumas de fim de meio tempo. João Pedro Choca faz um pênalti infantil. Ah, mas João Pedro Choca errou, beleza, mas também não vou julgar tanto, por quê? Porque a mesma torcida que está criticando o João Pedro Choca é a mesma torcida que há uns dias aí, estava pedindo a escalação do João Pedro Choca. Estava dizendo, o João Pedro Choca e mais um. Então, também não vamos
descer o sarrafo, até porque foi um pênalti infantil. Outros zagueiros do Corinthians também já cometeram pênaltis muito mais infantis do que ele, e ele é um bom zagueiro. Vamos dar um pouco mais de tempo. Eu sei que a gente às vezes não tem muita paciência, mas vamos ver aí como é que ele vai andar durante o ano. E depois o Corinthians tomou mais 2 gols, que logo no segundo tempo, que eu olhava assim e falava: caraca, velho, esse não é o Corinthians que nós conhecemos do final do ano passado pra cá. Então vamos lá. Quais lições aprendemos nesse jogo? Primeira lição é: tira o salto alto, ande de chuteira, é melhor. Campo se joga de chuteira, não é de salto. Segunda lição: respeite o adversário e jogue sério. Marque, jogue como se fosse uma final de campeonato, porque ali, para a Libertadores, é praticamente uma final. E terceira e última lição: façam o possível para ganhar agora em casa, porque mais uma derrota e mais uma eliminação em pré-Libertadores, sei não, viu? A torcida não vai suportar. Não sei se o treinador fica. E aí já tem rumores de que, caso o Ramon Dias caia, vão conversar com o Tite. Eu espero que o Ramon Dias não caia, que continue, porque eu acho um erro. E por que um erro? Vou citar o exemplo do Alex Ferguson. Alex Ferguson, quando pegou o Manchester United, ele quase cai de um ano para o outro. Poderia ter sido demitido, mas a diretoria bancou o trabalho do Ferguson. E tá aí, foi um dos maiores treinadores campeões aí da Premier League. Não tô querendo afirmar que o Ramon Dias vai ser um próximo Alex Ferguson, mas o que eu tô querendo dizer é: o Corinthians ano passado errou bastante. Ano retrasado, na verdade, já tinha começado com os erros, com a contratação do treinador e demissão do treinador, contratação do treinador, demissão do treinador. Ano passado continuou com a mesma coisa: contrata o treinador, demite, contrata, demite, enfim. Até que acertou com um, e esse tá ainda segurando o barco. Então acho que, independente de eliminação, deve se manter o trabalho e ver como vai ser o desempenho do time durante aí os próximos campeonatos que o Corinthians for disputar. Espero muito que o Corinthians passe na Libertadores. Espero muito também que passe no Paulista, já para acabar um pouco esse estigma e chegue na final. Mas vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar desse campeonato aí, desses campeonatos para o Corinthians. Falando um pouco agora aqui do Confiança e também do Campeonato Sergipano. Confiança já está na semifinal, vai pegar o Falcon. Essa semana tivemos as partidas aí que iam definir as semifinais. O Gipão, o Sergipe, perdeu de Itabaiana de 2-0. O Falcon passou do Lagarto, ganhou aí nos pênaltis. Grande vitória lá no Barretão. E o outro jogo vai ser Itabaiana e América de Propriá. Galera, América de Propriá, que em outros anos aí ficava brigando para não cair, chegou aí nas semifinais do Campeonato Sergipano. Isso é muito importante também para o interior, porque movimenta bastante ali a região. Expectativas para a próxima rodada, para esses 2 jogos aí, é que os favoritos passem. E quem são os principais favoritos? Confiança e Itabaiana, já que são os 2 times sergipanos representantes aí de Sergipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Provavelmente, se tudo ocorrer como as estatísticas mostram, teremos aí um confronto de Série C e um clássico na final. E esse clássico, a última vez que teve esse clássico na final, deu Itabaiana. Vamos ver se realmente concretizar esse jogo. Vamos ver como é que os 2 times vão se comportar em campo. Vão ser jogos de ida e volta, tanto semifinais como as finais. E vamos ver aí quem será o campeão sergipano de 2025. A torcida proletária espera que o Confiança vença. A torcida e as torcidas rivais, óbvio, querem que seus times ganhem.
Até porque seria um título importante para eles também. Falcon seria o primeiro título, América de Propriedade também seria o primeiro título. E enfim, vamos ver como é que vai ser aí o desenrolar dessas finais do Campeonato Sergipano. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus brothers e suas sisters. E valeu!